Salve, salve ouvintes do SalaCast, o podcast do Sala Crítica. Estamos aqui hoje, cara, para debater sobre um filme aí que tá fervilhando nas redes sociais. A gente não pensou que ia dividir tanto assim os fãs e não fãs, mas ele tá aí, tá na boca do povo. E não é Máscara, é Mulher Maravilha, 1984. E aí, para conversar sobre esse filme, eu quero que vocês, ouvintes, apreciem muito esse podcast, tá? Porque a gente conseguiu trazer uma das poucas pessoas que idolatram esse filme e está defendendo o filme aí fervorosamente nas redes sociais, que é o nosso querido João Vitor Hudson. E aí, galera, eu vi o filme 2 vezes e feliz ano novo para vocês. E também está aí o nosso querido Pedro Kobielski, o nosso especialista em DC Comics, que trouxe aí muito embasamento para poder detonar a Mulher Maravilha em 1974 com aquele, sabe, com o regulamento embaixo do braço. Cara, fazer uma coisa que não é tão legal assim, que é falar mal de um filme que eu queria ter gostado, né? Mas faz parte, né? A gente vai aqui ter o prazer de provar que o JV tá errado. Mas eu não tô. Cara, eu bem como o Pedro Kobielski disse, eu não queria ter achado Mulher Maravilha 1984. Título longo, né, cara? Poxa, coisa chata falar de Mulher Maravilha 1984 toda vez, né? Fala MM84. Também é chato. Vamos resumir só para Mulher Maravilha e você sabe do que a gente tá falando já. Mas eu queria ter achado esse filme ruim, cara. Os cartazes dele ficaram lindos, né? Que coisa impressionante, como a promoção do filme foi muito melhor que o filme em si, né? E eu quero saber, assim, o que vocês acham, por que esse filme acabou não agradando a todo mundo, porque o primeiro filme, se a gente for avaliar bem, né, cara, o primeiro filme, ele tem muitos problemas, ele tem um terceiro ato terrível, né, ele tem vilões muito fracos, e mesmo assim o filme foi aclamado e segue sendo um dos grandes filmes da DC Comics até hoje. O que deu de errado aí que o Mulher Maravilha, o novo, não conseguiu ter esse mesmo impacto que o filme anterior teve, né? Quero saber, vou começar pelo olhar otimista do João Vitor Hudson. Pra mim, esse filme é Homem-Aranha 2. É isso. O arco da Diana é o mesmo arco do Peter Parker no Homem-Aranha 2. Terrível, terrível. Que coisa horrível de se dizer, João Vitor. Que coisa horrível. Meu Deus do céu. Eu não sei porque que não gostaram, mas eu gostei. Eu vi o filme dessa maneira. O que tu tem a dizer sobre este comentário absurdo, Pedro Kobielski? Eu acho que talvez... Bom, eu não sei nem o que dizer. Desculpa, JV. Tu falou um absurdo tremendo agora. Extremamente equivocado. O Homem-Aranha 2 é um dos melhores filmes de herói já feitos. Concordo. E comparar com esse filme de meio de tabela aí da Mulher Maravilha é complicado. Não, eu tô falando do arco da Diana. É o mesmo do Peter Parker. É a mesma coisa. Mas, porém, depois... Não o filme não. Depois desse comentário terrível, eu só quero trazer alguns dados aí, né, cara? Como foi complicada a gestação do Mulher Maravilha em 1984, né? Ele foi inicialmente projetado para ser lançado em novembro de 2019. A Warner ali disse, vou pensar aqui um jeito de ganhar mais dinheiro. Adiou o filme para junho de 2020. Aí não contava que ia ter uma pandemia, né? E o filme foi recebendo aí sucessivos adiamentos até acabar chegando ao HBO Max, agora em dezembro de 2020, e também alguns cinemas, os cinemas que já estão abertos aí, e aí o filme acabou tendo esse lançamento híbrido, né? Que foi uma coisa bem questionada, porque a Warner aproveitou esse gancho e já botou todos os filmes deles também para serem lançados nesse formato em 2021, inclusive Matrix 4, Duna, King Kong versus Godzilla. Então eu acho que né, foi um filme que dividiu, como é que eu posso dizer, ele abriu um caminho que a gente não sabe ainda, né, se vai ser um caminho bacana ou não. As pessoas estão criticando muito esse formato de lançamento aí. Inclusive tem até boatos aí de que a Gal Gadot e a Patty Jenkins acabaram tendo a mão molhada aí para falar bem desse tipo de lançamento. E enfim, mas cara, foram uma série de decisões, né? Foi uma série de decisões equivocadas da Warner até a gente chegar aí a ver o Mulher Maravilha 1984 de fato, né? Só para complementar o que o Carlos estava falando, se eu não me engano, Mulher Maravilha 1984 teve mais datas de lançamento
do que Os Novos Mutantes. Que loucura, né, cara? Que loucura. Felizmente, a gente acabou assistindo esse filme graças a um VPN que a gente assinou aí. Assistimos na segurança de nossas casas, porque não nos colocaríamos em risco indo até os cinemas para assistir este filme. Felizmente, né? Imagina tu ir no cinema, pegar coronavírus e voltar para casa com a sensação de ter visto Mulher Maravilha em 1984. Né? Mas, enfim. Cara, eu quero saber de vocês aí o principal ponto, né? A principal crítica de quem assistiu o filme é o roteiro, né? Eu quero saber, cara, como é que os malucos vão lá, a DC vai lá e me entrega um filme deste calibre para um roteirista que tinha em seu currículo Os Mercenários 1, 2 e 3, Godzilla, Doom e algumas outras coisas meio controversas aí, né? Inclusive Zumbilândia 2, que é um filme que eu gosto muito, mas tem o seu roteiro aí também bem questionável. E eu quero saber como é que a DC entregou um dos seus principais produtos para esse Dave Callahan, né? E como é que a Marvel também entrou nesse embalo aí e também entregou o Shang-Chi para esse cara. Ele é um dos roteiristas do filme e ele também dirige aí, vai roteirizar o Mortal Kombat, que chega aí no 2021 também. E também pro Geoff Johns, que é o cara aí que criou Arrow, roteirista de Smallville, fez o Titãs, fez o Stargirl, fez o Flash, criador dessas séries aí, que, né, não é um cara, apesar de estar bastante familiarizado com a DC Comics, é um cara que tem aí no seu currículo também algumas produções questionáveis, né, cara? Porque, tipo, Flash e Titãs não são, como é que eu posso dizer, não são muito queridos, assim, não são grandes referências em qualidade de roteiro, né? Geoff Johns, que também tem algumas acusações do Ray Fisher, mas isso é outra história. Essa é outra história que só melhora ainda mais, né? Cada dia é um capítulo novo. Ele também assinou o argumento ali da história de Aquaman, né? Que apesar de ser um bom filme, também não é também um primor na questão de roteiro. Então, por que a DC foi lá e entregou, cara, esse filme para essas duas pessoas questionáveis? Bom, cara, acho que o principal elemento que deu certo em Mulher Maravilha 1 e que faltou, na minha opinião, nesse segundo filme, chama-se Alan Heinberg, que foi um dos roteiristas do primeiro filme e que, para mim, ficou evidente assim que as melhores decisões de roteiro foram dele, né? O Geoff Johns, cara, só para complementar, ele é um grande roteirista de quadrinhos, ele conhece o universo DC como poucos, né? E ele tentou tomar para si essa tarefa de gerenciar o universo dos cinemas da DC Comics, né? E não foi bem sucedido. Não foi bem sucedido. O Geoff Johns é um cara que, sabidamente, não lida muito bem com pessoas, com seres humanos, né? Tem caras que têm a visão muito boa, mas que não conseguem lidar bem com seres humanos. George Lucas, estou falando com você. E o Geoff Johns é um desses casos, né? Ele é um grande roteirista de quadrinhos, mas não conseguiu... Tanto que a acusação que o Ray Fisher fez para ele foi de negligência, né? Ele foi negligente com os assédios morais praticados pelo Joss Whedon. E, cara, para mim, assim, Mulher Maravilha 1, ele é um filme que tem uma série de problemas, mas que para mim funciona muito bem e é o meu preferido da DC até hoje, né? Eu também. Então, o que eu reparei é que as coisas que eu gostei do Mulher Maravilha 1 ficaram menores nesse segundo filme e as coisas que eu não gostei ficaram maiores. Por exemplo, o que eu gostei do primeiro filme é aquele senso de urgência, porque tu pega a decisão de botar na Primeira Guerra foi sensacional, porque tu traz aquela aridez, aquela coisa suja, moralmente até, da Primeira Guerra, e o contrasta com o otimismo da Mulher Maravilha. E eu senti um pouco de falta disso nesse segundo filme, né? Porque aquelas coisas que pra mim não funcionaram no primeiro filme estão, sabe, em nível estratosférico nesse segundo. Aquele discurso meio bobo, meio tolo, de que o amor vai salvar tudo, agora a verdade que vai salvar tudo. Enfim, uma coisa boba, sabe? Bem uma fábula infantil mesmo, que pode ser boa, né? Mas nesse sentido aqui não foi. O roteiro do filme acho que é a principal crítica que está sendo feita, né? E realmente acho que é o ponto fraco desse filme. Concordo com o que o Pedro falou. Realmente as coisas que aconteceram no primeiro filme foram as coisas boas se diluíram, né, nesse segundo. O que é uma pena, né, cara? Porque tipo era a chance de pegarem as críticas do primeiro filme, limarem as coisas que deram errado e construírem um filme
talvez, sim, né, com o primeiro filme bom, talvez construírem um filme nível Homem-Aranha 2, como o João Vitor comparou. O filme tinha potencial para isso, né, cara? Tinha potencial para isso e acabou não acontecendo. Então, eu fiquei bem decepcionado, cara. E vocês notaram nos créditos ali que o Zack Snyder, né, é um dos produtores do filme, e ainda tem muita coisa, tem muita mão dele também no Mulher Maravilha, esse novo. Eu senti vários momentos Zack Snyder ali no Mulher Maravilha, nesse novo aí, e que, pô, sabe, como é que a DC não... Eles querem dar um pontapé final, eles querem terminar com a era Snyder ali, e não desprendem, né, cara? Tá muito calcado ainda no que ele fez, esse novo filme, e isso me deixa confuso, porque eu não sei qual é o caminho. Eu não sei qual é o caminho que a DC quer seguir, principalmente nesse filme, né? Que era para ser bem um divisor de águas e acabou trazendo mais do mesmo aí. Eu acho que essa mão do Zack Snyder é mais uma inspiração, né, na verdade. Acho que a Patty Jenkins, que eu curto ela como diretora, eu acho que ela pegou as coisas chatas da direção do Zack Snyder, tipo câmera lenta demais, e aplicou isso, porque o Zack Snyder não tem mais nenhuma decisão criativa. O nome dele ali é meramente uma cortesia da Warner para ele poder se sentir menos desprezado, sabe? Será, cara? Mas enfim, não sei se a Warner não foi muito cortês com ele, assim, ao ponto de querer colocar o nome dele ali só para agradar o cara, né? Mas enfim. Eu acho que foi cortês a ponto de dar 70 milhões para ele finalizar a versão dele de Liga da Justiça. Pois é, né, cara? Esse é outro papo para outro podcast, mas tá confuso o negócio, cara. Mas o João Vitor falou da direção da Pat Jenkins, né, cara? E para mim até as cenas de ação que ela tinha sido, que ela é elogiada por fazer, cara, eu não consegui gostar das cenas de ação desse filme, tá? As cenas de ação, para mim, as poucas que tiveram, né? Porque a gente fica, cara, depois daquele começo, naquela sequência do shopping ali, que para mim a sequência do shopping, sim, é uma sequência que eu acho que deveria ter sido limada, porque aquilo ali para mim não acrescenta em nada. O inicial ali, aqueles 10 minutos iniciais que voltam à infância ao treinamento da Diana, ali sim eu acho que foram bacanas, porque conversa com muito da história do filme. Ali apresenta várias coisas que vão ser desdobradas durante o filme. Aquele começo eu acho que realmente foi importante ter, mas a sequência do shopping, cara, eu acho que uma coisa completamente desnecessária, né? Eu achei interessante porque a Warner divulgou no seu canal do YouTube os 5 primeiros minutos do filme, né, que eu achei interessante. E eu assisti antes de assistir o filme. E a edição é um pouco diferente, né, porque eles fazem uma transição nesse vídeo dos 5 minutos que a Warner liberou, que é da Mulher Maravilha pequena, a atriz mirim que interpreta ela na infância, correndo, e aí eles cortam, né, fazem essa transição para ela correndo na rua em meio àquela sequência do shopping. Eu achei essa edição melhor que a do filme. Então, aqueles 5 minutos iniciais que estão no YouTube da Warner são melhores do que o começo inteiro de Mulher Maravilha. Aquela transição, primeiro lugar, aquela cena do treinamento delas ali, é extremamente longa, extremamente desnecessária pro filme. A não ser ficar martelando na cabeça das pessoas o tema do filme. É verdade, é verdade, é verdade. Né? Com a coisa até meio Antena Verde, né? E, cara, aquela cena inteira do shopping, ela é muito, muito estranha. Muito, muito estranha. Eu concordo contigo, Carlos. A única coisa que ali daquele treinamento que eu achei interessante é isso mesmo, é dar um direcionamento e mostrar que muita coisa do que está no filme não surgiu do nada, né? Porque, cara, se a gente for comparar, até o lance de usar o laço como a teia do Homem-Aranha lá, eles dão um vislumbre rápido ali na parte do treinamento ali, na competição que tem lá, que as Amazonas usam o laço para fazer aquilo ali, né? Como o laço se prende num raio, isso a gente não sabe como acontece. Mas ali eles a gente tem alguns vislumbres ali até do lance do treinamento, de não trapacear, de que a verdade que tu não pode criar atalhos, né, para chegar à vitória. Achei piegas, mas achei interessante, achei não gratuita. Mas a sequência do shopping, cara, aquilo ali ficou ruim demais, aquilo ali ficou bobo, foi um... Sabe, eu acho que se o filme tivesse começado ali, cara,
o impacto ia ser pior, assim, sabe? De tu não ter aquela sequência de abertura no passado e daí tu ter aquele momento ali já começar no shopping ia ser um impacto bem mais negativo, assim. A primeira impressão ia ficar um gosto meio amargo já, assim, porque eu não gostei mesmo. Eu acho que esse lance da verdade que o povo critica tanto, ele é útil na trama para a construção do Maxwell Lord, por exemplo. Porque a vida inteira o Maxwell Lord ele tinha aquela empresa petroleira dele e que nunca ganhava dinheiro. Ele sempre ficava na promessa, né, de que ia ter vários postos de petróleo jorrando, e mentia descaradamente em TV aberta para o povo, falando que investisse ia ficar rico. Eu acho que aquela questão da verdade no final do filme é muito útil para a construção dele e até para da Bárbara também. Só que em menor escala. Eu sei que vocês não gostou dos vilões do filme, mas eu tenho que fazer o papel de defendê-los aqui, porque eu acho o Maxwell Lord um vilão muito top. Cara, eu acho que ele poderia. Eu acho que o Maxwell Lord ele se beneficia muito do Pedro Pascal, na real. Porque se a gente for ver, cara, é tudo muito raso, velho. É tudo muito raso. A Mulher do Leopardo lá é basicamente o Electro do espetacular Homem-Aranha 2, cara. Uma pessoa que chateada que não notavam ela, foi lá e se conseguiu poderes e acabou virando uma opressora, sabe? O oprimido virou opressor. Eu achei o arco dela muito ruim. E a Kristen Wiig é uma atriz muito boa, cara. Ela é uma atriz muito boa e eu fiquei muito empolgado quando anunciaram ela pro projeto, sabe? E aí a gente vai lá e tem aquela sequência sem vergonha de luta final que, caramba, velho, aquilo ali é uma decepção, mas a gente vai chegar no final depois, tem coisa ainda para dizer. Mas o Maxwell Lord também acabou ficando raso e tinha a chance de aprofundar aquilo ali, sabe? Tinha a chance de até dialogar com a situação atual de fake news, de mídia, de uma série de assuntos pertinentes hoje em dia, e trazer a verdade como um fator importante, né? Como realmente, não, a verdade a verdade vos libertará. Tá louco? Terrível. Eu tive que fazer essa piada, mas enfim. Eu ia falar que Mulher Maravilha 1984, então é um filme bíblico. Não. Porque é basicamente um apocalipse que acontece ali no final. Não, mas, cara, o que eu queria dizer é que, tipo, é isso, é de perder a chance de ser relevante, sabe? O filme perde a chance de aprofundar esses temas. Isso eu achei, cara, é um filme que tá tratando de mídia, é um filme que tá tratando podia tratar de fake news, de mentira, de manipulação de massa, podia realmente trazer um tema legal, sabe? E aprofundado, mas escolheu não fazer. O problema, Carlos, que eu acho que tudo é feito de uma maneira muito rocambolesca, sabe? Os diálogos do filme são tenebrosos, sabe? Então tem umas frases da Diana, assim, que tu fica constrangido dentro do cinema, assim. Não só porque a Gal Gadot tem dificuldades, né, como atriz, a gente sabe, apesar de todo o carisma e capacidade que ela tem, magnética de chamar a atenção para si, ela é uma atriz, assim, muito irregular, né? E tem alguns momentos que fica realmente muito, muito ruim, sabe? Eu acho que isso não acontece com o Pedro Pascal e com a Kristen Wiig, porque eles são atores competentes. Mas quando a Gal Gadot tem que desenvolver temas através dos seus diálogos, realmente aí a gente vê o quanto o roteiro é ruim, sabe? Um roteiro pedestre, um roteiro que trata as coisas de maneira muito superficial e tudo. E, cara, como eu falei antes, não sei se entrou nessa edição do podcast, mas vamos botar agora. Eu acho o roteiro do filme extremamente problemático. Eu acho que esse é o grande problema do filme, assim, sabe? Enfim, o roteiro ruim não é entendeu? Não é, o filme tem um roteiro ruim não significa que o filme vai ser ruim. O filme pode ter um roteiro confuso, cheio de buracos, e ainda assim se apoiar em cima de outras coisas, né? Como, por exemplo, Aves de Rapina, que eu acho que tem um roteiro extremamente confuso, né? Extremamente caótico, mas o filme funciona pela energia, né? Pela dinâmica das atrizes ali naquele grupo, o que realmente não funciona aqui nesse Mulher Maravilha. Não funciona porque as situações criadas, elas são muito, muito toscas, entende? Elas são muito óbvias. É um filme que realmente não funcionou para mim em termos de roteiro. Exatamente, cara. Eu também sinto muito isso e sinto muita pena disso, né? Porque um roteiro fraco às vezes pode ser salvo por uma direção mais dinâmica, como tu falou, atrizes, atores que estão à frente ali competentes, e não foi o que aconteceu. A Gal Gadot realmente
não. Cara, eu achei, teve gente que elogiou ela mais nesse filme do que no anterior, sabe? Eu achei ela mais canastrona nesse filme do que no anterior, cara. Talvez seja pelos diálogos que entregaram pra ela, ou enfim, mas, cara, eu achei que ela faz caras e bocas e tudo em excesso e tudo fora do tom. Eu sinceramente, cara, eu não curti. Aquele discurso final que ela dá lá na hora no grande clímax do filme, em que ela tem que mudar a percepção da humanidade ali para conseguir salvar o mundo, cara. Aquilo ali para mim foi sabe, foi um pires de tão raso aquilo ali, sabe, cara. O diálogo entregue para ela foi ruim, sabe? Não foi convincente, não foi emocionante, não foi tocante. E a atriz também não conseguiu sequer ajudar nessa construção ali, né, em dar essa profundidade que o texto final precisava. E, cara, isso pra mim, sabe, parece que é um filme de 2 horas e 30 em que não teve grandes conflitos contra os vilões e não teve desenvolvimento dos mesmos, os vilões não foram bem desenvolvidos pra mim. Então acabou sendo 2 horas e 30 de um passeio pelos anos 80 ali com a Gal Gadot e o Chris Pine, mostrando para ele como eram os anos 80 ali. E para mim a expressão mais genuína que teve no filme, a atuação mais interessante que teve, foi a hora que o Steve Trevor tá descendo a escada rolante e ele se assusta. Então ali para mim aquele susto que o personagem toma, para mim foi o momento mais interessante do filme, assim, porque para mim realmente foi um momento genuíno ali, sabe? Uma atuação realmente divertida porque, cara, de resto, pra mim foi tudo extremamente raso. Extremamente raso. Ah, cara, eu acho que você está tudo errado. Defende? Traga argumentos. Eu vou trazer um argumento. Eu acho que assim, o filme tem problema, sim. Não dá pra negar que ele tem problemas, porque ele tem. Só que tudo isso aí que vocês falaram, toda essa pieguice, isso é o heroísmo que a gente costumou a ver nos filmes de super-herói. E que tava meio em falta nos últimos anos, sabe? Com os filmes da Marvel... e até alguns da DC também, os personagens todos ficaram mais cinzas. Não que a Mulher Maravilha não seja tão cinza assim, mas como é que eu explico? Ela realmente salvou o dia, salvou o mundo naquele dia. E eu acho que faltava isso no cinema de super-heróis. Eu acho que o filme conseguiu fazer isso muito bem, apesar da Gal Gadot ser bem limitada como atriz. Pois é. E agora, cara, o João Vitor falando de salvou o dia, como é que tu me explica, na linha do tempo da DC Comics, esse momento, isso não tem explicação. Esse momento que foi uma catástrofe mundial, cara, sequer ser citado nos filmes adiante, sabe? Como é que o Batman lá, o Bruce Wayne fala pra Mulher Maravilha que ela ficou sumida, eles naquele diálogo ali fica entendido que ela ficou sumida por 100 anos, cara. E a mulher literalmente salvou o mundo em 1984. E isso sequer é mencionado, sabe? E ela não foi uma coisa que ela fez pelas sombras ou mascarada. Ela lá na cena do shopping, ela estava, sabe, na luz do dia, salvando o dia na frente de centenas de pessoas no shopping, e depois ela foi lá e salvou o mundo para bilhões de pessoas verem, e aí vai lá e me diz no Liga da Justiça que a mulher ficou desaparecida por 100 anos, cara. Como é que isso é explicado? Eu acho que não dá mais para levar a sério a continuidade ali do filme da DC, cara. A Mulher Maravilha rouba um jato, literalmente rouba um jato, mostrando a cara pra câmera, com um crachá assim. E o Batman nunca achou isso. Sabe, cara? Não faz sentido. Eu acho que pode parar de tentar entender a cronologia da DC, que eu acho que esse filme é de um universo separado, pra manter o mesmo elenco. Outra coisa que eu achei estranha também é na cena do shopping, né? Que ela vai lá e pega o laço e quebra as câmeras. Tá, quebrou as câmeras, mas e as fitas? Mas é que tu não sabe, Pedro Kobielski, que é assim que funciona nos anos 80. A câmera não tem fita. Não, mas isso aí é bizarro, cara. É bizarro. É um dos erros, cara. É um dos erros. Mas isso aí realmente me incomodou muito, cara. Não só esse evento, essa catástrofe mundial que ela evita e depois sequer é citado, e ela aceita lá no futuro que ela foi uma inútil durante 100 anos, sendo que ela literalmente salvou o mundo, né, de uma catástrofe. E também, cara, outra coisa são os poderes, né? Os poderes que ela apresenta neste filme e que depois ela acaba esquecendo. Ela esquece, como se não fosse mais útil ela voar, por exemplo, né? Ela porque aprende... é um RPG, cara. É um RPG. Ela literalmente aprende a voar. Ela vai liberando skills. Não, e perde depois.
Não tem como, sabe? Ela vende os skills Por isso dela. que eu tô falando, é o mesmo arco do Peter Parker. Vocês não querem assumir. Mas o Peter Parker não perde poderes, cara. O Peter Parker, ele vai adquirindo... vai adquirindo poder. Ele perdeu no segundo filme. Não, mas no terceiro... Mas o que eu tô dizendo é que, tipo, o Mulher Maravilha, em 1974, é do meio. Depois ele não perde no terceiro filme, ele não perde os poderes que ele já tinha no segundo, entendeu? Essa é a questão. Olha a semelhança. Ela perde os poderes por questões emocionais, assim como o Peter Parker também. O Peter Parker, ele estava praticamente com uma depressão num subtexto ali no filme. Desculpa, JV, mas não, ela perde os poderes porque esse é o preço dela ter o desejo dela atendido. Não, problemas emocionais. O Peter Parker perde os poderes porque ela tem porque ele tá... Ah, cara, eu não queria fazer essa relação, né? Mas aqui eu ia uma relação muito clara pra mim com broxar, né? Com disfunção erétil. Sim, cara, faz muito sentido também. Faz muito sentido. Não, mas o Mulher Maravilha 1974 é uma questão mística que tá ali. Ela faz o desejo e ela vai perdendo os poderes por ter realizado o desejo. Não tem nada a ver com consequência das escolhas dela, gente. Não, mas tu forçou, João Vitor. Tu forçou muito nessa comparação aí. Foi essa muito aí longe. Tu não vai levar, JV. Essa aí tu não vai levar. Não vai levar, foi muito longe nessa tua análise aí. Mas, cara, uma coisa também, agora, já que a gente já chegou nessa parte do que a Pedra do Desejo fez com que ela perdesse os poderes, e aí a consequência dela ter o Steve Trevor de volta foi ela perder os poderes, eu quero que vocês me expliquem, cara, quero que vocês tentem me explicar o motivo pelo qual o Steve Trevor voltou no corpo de outro homem, cara. Isso não faz sentido nenhum pra mim, porque, tipo, ouvi argumentos dizendo, não, mas é que a pedra tem uma pegadinha sempre. A pegadinha é que ele te dá uma coisa que tu quer e toma outra coisa. No caso da Mulher Maravilha, tava tomando os poderes dela. Então, por que diabos que a pedra foi lá e fez o Steve Trevor voltar no corpo de outra pessoa, cara? Isso pra mim não faz qualquer sentido. Porque, tipo, a pedra vai lá e literalmente constrói um muro, faz um muro surgir do meio do nada e não pode trazer o cara de volta, sabe? Não pode, sabe, fazer ele voltar ou enfim, qualquer coisa desse sentido, sabe? Pra mim não faz qualquer sentido, cara. Eu acho que trazer o Steve Trevor de volta foi um principal erro e é o principal problema do roteiro pra mim. Eu acho que, assim, se fosse pra desenvolver um relacionamento, por que desenvolver um relacionamento com um cara que morreu há 70 e tantos anos atrás? E como é que ela não superou ainda essa morte dele, sabe? No começo do filme, rola uma... Como é que eu explico? Rola uma piscadinha de que poderia virar a ser um relacionamento dela com a Bárbara. Eu acho que isso poderia ser bem explorado no filme. Sei lá, talvez isso fosse o desejo dela, ter um relacionamento com ela, não sei. Eu não sei como é que poderia ser, mas eu acho que fazer o Steve Trevor voltar é só porque a Patty Jenkins gosta do Chris Pine. E ele tá com muito botox na cara e eu acho que não gostei dele nesse filme. Tá, mas tu não explicou ainda por que ele volta no corpo de outra pessoa. Não, isso eu não consigo explicar. Sem falar que trazer ele no corpo de outra pessoa cria uma hipocrisia por parte da Diana, porque ela estuprou um cara. Era esse ponto que eu ia falar, cara. Tecnicamente, a Diana estuprou o cara. Porque o que é uma relação sexual sem consentimento? O cara estava ali... Eu tenho certeza que se o cara fosse heterossexual, ele ia consentir em ter relações sexuais com a Gal Gadot. Acho que qualquer ser humano que se interessa por mulheres faria isso. Hétero ou não? Não precisa ser hétero. Hétero ou não? Não, tudo bem. Que se interesse por mulheres, entendeu? O cara... Eu consenti, a questão é que ele não teve essa oportunidade. Mas, enfim... Cara, e o filme todo, ele bota a suspensão da descrença pra casa do capeta, entende? Então dane-se qualquer coisa que seja apresentada. Então qual é a dificuldade de trazer, sabe, o cara... Talvez seria por uma questão de acrescentar um dilema moral no filme, né? Um dilema moral. Tipo assim, nossa, eu não posso fazer isso, né? Eu vou ter que abrir mão porque eu estou sacrificando a vida de outra pessoa. Mas isso não é desenvolvido no filme, né? Então, assim, eu não entendo por que foi feito dessa maneira, né? Trazer o Trevor de volta, eu até entendo porque, cara... A química entre o Chris Pine e a Gal Gadot no primeiro filme funcionou muito bem, né? Tanto que tem até boatos de que foi além das câmeras, essa química. Opa, eu não sei dessa informação, fale mais. Não, eu acho que é mais uma coisa dos fãs ficarem chipando, entende? Acho que não aconteceu assim, mas
a química aconteceu entre eles. É só tu ver as entrevistas, só tu ver tudo que aconteceu. Agora, se eles consumaram ou não, aí é outra história. Né? Então, eu acho bacana. A questão é que a justificativa dentro do roteiro para trazer o Chris Pine e, por consequência, o Steve Trevor de volta, é muito ruim. Muito, muito ruim. A química dos dois, para mim, funciona muito bem no filme. Né? A questão é a situação, as condições que foram criadas para que isso acontecesse. Eu acho que esse chip que o povo tem com a Gal Gadot e o Chris Pine começou antes mesmo do lançamento do primeiro filme. Tava saindo as entrevistas e ela olha com a cara meio assim, safada pra ele, sabe? Eu acho que foi ali que começou a ter essas fanfic dos... Eles realmente funcionam muito bem juntos, cara, muito bem juntos. Mas a questão é que realmente, pra mim, não fez sentido nenhum isso. A pegadinha da pedra era ela perder os poderes e realmente o dilema moral ali não existiu, porque ela simplesmente... E além disso, né, como se o roteiro já não estivesse tudo bem explicado, bem explicitado ali, ela vai lá e literalmente ela fala: eu só enxergo você neste corpo, para dizer como se o espectador não estivesse já prestando, já não tivesse se dado conta disso, né? A gente vendo ele no espelho, depois ela olhando para ele como Steve Trevor, pro cara como Steve Trevor, e aí ela vai lá e fala, explicita, né? Eu só vejo você, sabe? E aí, legal, escola, né? Ainda bem que tu explicou letra por letra, senão a gente não ia perceber isso, cara. E não teve esse dilema, sabe? A pedra poderia, a pegadinha ser, né? Olha, ele tá no corpo de outra pessoa, então, tipo, tu não vai escolher que uma pessoa tenha sua vida interrompida, tu vai escolher ter relações sexuais com uma pessoa sem consentimento dela. Esse poderia ser o dilema da Mulher Maravilha, né? Mas não isso, sabe, não teve momento algum isso. Tanto que ela desiste, ela renuncia ao desejo dela, não por causa disso, mas porque ela precisa dos poderes para enfrentar o Maxwell Lord e a Bárbara Minerva. Então, isso, para mim, está bem claro que não foi um problema que o filme pensou. Assim, foi uma coisa moralmente repugnante que os roteiristas não perceberam. Não perceberam, e se perceberam, eles cagaram para isso, eles não deram a mínima importância para isso. E, cara, foi bem complicado, assim, sabe, de ver uma pessoa... Tudo bem que dá a entender que, tipo, ela passou os últimos 70 anos ali esperando por ele, a única coisa, ela entregou a vida para ajudar as pessoas, e a única coisa que ela queria de volta era ter o Steve Trevor, sabe? Então, tipo, pô, eu não concordo, não. O único desejo era ter ele de volta, e mesmo assim, sabe? E aí, mas não justifica. Eu acho. Sem contar que tem uma coisa que, cara, eu não sei se vocês podem concordar ou não comigo, mas eu acho extremamente ridículo o cara ser outra pessoa e no filme inteiro é o Chris Pine que tá em cena, sabe? Cara, é uma coisa assim, de filme infantil ruim, assim, me lembrou. Eu me senti assistindo um filme da Xuxa. Sim, cara, sim. É bem complicado, bem complicado. Eu até esqueci o que eu ia falar. Não, mas o filme, cara, é maluco isso, sabe? Porque é um filme gigante, cara. É um filme que passou por aprovação de muitas pessoas. É um filme que sabe... Um filme de 200 milhões. É um filme de 200 milhões de dólares, sabe, cara? É um filme que foi pensado muito para ser feito e deixou passar esses erros bizarros, sabe? Erros que beiram o inaceitável, sabe? Para um filme de super-herói, para uma heroína, para uma pessoa que se entrega totalmente, sabe? É bizarro que a gente tenha que ver, que a gente veja isso na tela, sabe? Achei horrível mesmo. Essas decisões criativas que o filme tomou e não funcionou para mim. Eu lembrei o que eu ia falar. Uma das coisas que o roteiro falha muito é na questão da Gal Gadot justamente passar 70 anos esperando pelo Chris Pine de volta, pelo Steve Trevor. É a Gal Gadot, bicho. Como é que ninguém chegou nela, cara? Como é que ela não aceitou? Não faz sentido, não. Não faz sentido. Por isso que eu acho que seria muito melhor se não tivesse ele e colocasse o interesse amoroso dela, a Bárbara Minerva. Tem precedente disso, não desse relacionamento, né? Mas a Mulher Maravilha é uma personagem bissexual dos quadrinhos. E eu acho que a Warner tá querendo muito... A Warner não, mas outras empresas estão incluindo muitas questões de representatividade. Eu acho que foi falha da Warner nessa questão aí.
Exatamente, cara, exatamente. E a cena do jantar delas ali junto, cara, tinha uma química impressionante, cara. Impressionante como é que não, sabe, por que que não fizeram isso, sabe, cara? É uma coisa que seria muito mais interessante fazer. Inclusive essa representatividade a gente viu nesse mesmo ano teve que usar os mutantes, sabe, cara? Então, tipo, por quê? Por que que não, sabe? Mas, cara, tipo, essa representatividade aconteceu esse ano já nos Novos Mutantes, que a protagonista, ela tem um namoro homoafetivo com outra personagem. Então... Anya Taylor-Joy? Não. A protagonista, que eu esqueci o nome dela, é Blue alguma coisa, que ela é a protagonista mesmo do filme, e com a Maisie Williams. Eu esqueci o nome da atriz, tá? E aí elas têm um relacionamento, as duas meninas, e, pô, sabe, é uma coisa que é uma representatividade que já deveria estar presente, né, nos filmes de super-herói. E eu acredito que a Warner, não sei por que foi covarde aí nessa situação, porque tinha totalmente uma química ali entre a Gal Gadot e a Kristen Wiig ali, que poderia ter seguido com as personagens, claro, né? Poderia ter seguido por essa linha, sabe? Não precisava trazer o Steve Trevor de volta, fazer essa pataquada aí que rolou de trazer o cara num outro corpo, enfim, acho que não precisava, né, cara? Naquela cena do restaurante, tem vários indícios de que elas poderiam dar em algum relacionamento, sabe? Isso aí, confesso que me decepcionou um pouco. Eu vi o filme 2 vezes. Eu não tive essa coragem de ver o filme 2 vezes. Mas falando em coisas desnecessárias e coisas covardes, né? Vamos trazer a polêmica da armadura pra roda, né, cara? Que não é de Beskar. Hã? Não é de Beskar. Não, não é. E, cara, eu queria muito entender o motivo de ter feito essa armadura e botar essa armadura no filme que não seja pra vender bonequinho, cara. Porque, sabe, até agora eu não consegui entender a funcionalidade dela. Não, cara, assim, a armadura é apresentada logo no começo do filme, com um pano em cima ali, né, ainda mostrando. Quem assiste filme sabe que quando aparece uma coisa num canto com um pano em cima, em algum momento aquele pano vai ser tirado e aquele objeto vai ser utilizado no filme. E eles criam no filme uma justificativa no terceiro ato para utilizar a armadura, né? Porque ela enfrenta a Bárbara Minerva e vê que a Bárbara Minerva está forte, está muito mais forte do que ela. E aí ela usa essa armadura para poder enfrentar a Minerva ali no terceiro ato do filme. A questão é que a cena em si é muito decepcionante. Muito decepcionante. Recentemente, a Patty Jenkins deu uma entrevista, né, dizendo que o terceiro ato de Mulher Maravilha 1 sofreu interferências de executivos e ela teve que mudar o final. O que me surpreendeu, porque o final de Mulher Maravilha 1984 é muito parecido com o final de Mulher Maravilha 1. O terceiro ato é extremamente semelhante, né? Inclusive tem em comum, né, o fato de ser o pior terço do filme, né? O pior terço do filme é tranquilamente o terceiro ato, né? Então a cena em si é muito decepcionante, é escuro, o cenário não é um cenário que favorece a ação, sabe? A própria cena ali em que ela, sabe, bota o laço no Maxwell Lord, fala para as câmeras ali, não aparece o rosto dela, só a voz. Fica aí mais um elemento, né? Como é que o Bruce Wayne não achou a voz dela pelo menos não pensou que pudesse ser ela, né? Naquela transmissão ali ao vivo para todo mundo. Mas tudo bem. Então eu achei o terceiro ato muito decepcionante, cara. Não só visualmente, porque é visualmente muito ruim, assim. A Bárbara Minerva parece o mesmo de Cats, né? Vamos combinar, ficou extremamente ruim. O Pedro Kobielski falou em Cats e os cachorros atrás ficaram malucos, né? Eles estão ouvindo a gravação. Mas, cara, ali eu, pra mim, a armadura até agora, a única coisa... Bom, quem tá ouvindo esse podcast com certeza já viu o filme, porque a gente tocou spoiler, era dar com pau nisso aqui, né? A única coisa que teve realmente que eu vi a utilidade da armadura realmente foi para promoção do filme, tá? Pros pôsteres, pros trailers, para vender bonequinho e também para fazer aquela cena pós-crédito ali, trazendo a Linda Carter de volta ali, como esqueci o nome da guerreira que ela vive no filme. Não? Oi? Acho que é Astéria, não? É isso aí. Trazendo que ela foi uma grande guerreira antes e tal, e aí essa grande guerreira acabou sendo a Linda Carter, que viveu a Mulher Maravilha nos anos 60, anos 70, 80, não lembro que... 70. 70, né? Foi a década da série da Mulher Maravilha. E foi só pra isso, cara, porque assim,
A Mulher Maravilha não ganhou nenhum poder com a armadura, a não ser conseguir se proteger ali de um ataque feito pela Mulher Leopardo. Um ataque, né? Que quando ela vai ali, dá com as unhas ali e destrói as asas da armadura. Logo em seguida, a Mulher Maravilha já tira aquelas asas ali, já sai pro pau ali, e já sai pro mano a mano. E, cara, não teve nada, assim, porque, tipo, a armadura tem asas, ela precisava chegar rápido lá, poderia usar a armadura para voar. Não usa a armadura para voar porque ela já sabia voar antes, né? Então, nem para isso a gente teve a utilidade da armadura. E, realmente, a Gal Gadot ficou muito bonita com a armadura. Talvez seja isso, né? Talvez a beleza tenha ajudado na hora do combate. Talvez seja isso, não sei. Né? Poderia ter ofuscado os olhos da Mulher Leopardo, o brilho da armadura, mas isso também não aconteceu. E aí, mas cara, tirando isso, sinceramente, eu achei uma inutilidade tremenda, assim, com a armadura. Foi um pouco decepcionante mesmo, principalmente porque a Mulher Leopardo é derrotada com choque, né? E não pela armadura. Mas já que a gente tá falando do terceiro ato, minha principal reclamação não é nem o roteiro, porque eu gosto muito do terceiro ato desse filme, não me julguem. A minha principal reclamação é o CGI desse filme. Cara, eu revi Aves de Rapina hoje, e a hiena da Arlequina é muito melhor feita por CGI do que o terceiro ato inteiro, cara. Nossa, e assim, eu acho que as cenas no escuro geralmente são feitas para economizar dinheiro com CGI. Mas como? Se o filme custou 200 milhões de dólares. Isso aí me deixa muito puto da vida. Mas, cara, eu vou te dizer que isso é um problema que eu sempre vejo nos filmes da Warner Bros, cara. Isso é um problema constante, a criação de criaturas, cara. A criação de criaturas fica legal, né? Mas a criação de qualquer criatura, para mim, os filmes da Warner sempre são ruins e sempre são feitos no escuro ou são muito artificiais ou sempre são feitos no escuro. E a gente tem aí um exemplo que até um dos roteiristas trabalhou, que foi o Godzilla. O Godzilla, todo o desenvolvimento do monstro ali é feito no escuro, pra gente não conseguir enxergar nada. Mas o problema da Mulher Maravilha, esse novo, cara, da Mulher Leopardo, a questão é que não ficou ruim, porque clarearam a cena já, os fãs foram lá e clarearam as cenas, e a criatura ficou muito melhor na claridade, sabe? Do que no escuro, cara. Ficou muito mais natural na claridade que os fãs foram lá e deixaram a cena clara do que no escuro. Oi. Não, cara, assim, interessante porque, se não me engano, o Senhor dos Anéis é o Warner, né? O Sméagol, que foi a primeira grande criatura do digital do cinema, é da Warner, né? Então, é impressionante como decaiu ao longo dos anos a qualidade do troço. Na verdade, não foi a Warner, né? A Warner distribuiu internacionalmente, mas quem fez o Senhor dos Anéis... Hã? New Line. Foi a New Line. Mas eu acho que os efeitos especiais são da Industrial Light and Magic, né? Acho que por isso que... São da Weta Digital, que é a empresa de efeitos visuais do Peter Jackson. A Weta, tá certo. Que é uma empresa à parte que fez o Sméagol, né? Tirando o Senhor dos Anéis, todas as criaturas da Warner são sempre assim, cara. Sempre artificiais. Cara, eu acho que é por isso. Pode falar. Não, só pra dizer, assim, só um pequeno comentário. O que faltou pra mim na Patty Jenkins pra imaginar esse terceiro ato foi videogame, cara. Porque quando tu chega no último boss, é pra ser o momento mais, sabe, difícil e complicado do jogo. E aqui é um troço, sabe, sem imaginação, numa ilha de transmissão, sabe? Eles não criam uma oportunidade que fique agradável de se assistir e que tu sinta a tensão de tu estar realmente enfrentando ali o último boss, sabe? Eu até achei que, isso aqui foi um preparativo. Vai entrar ali no troço e o Maxwell Lord vai absorver os desejos de todo mundo e ele vai criar poderes e ele vai enfrentar a Mulher Maravilha. E não acontece. Enfim, eu achei muito decepcionante o terceiro ato, porque a execução para mim foi muito ruim, assim, foi muito sem imaginação. É um pouco anticlimático, né? Eu lembro até de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que eu acho um baita filme, e ele tem um terceiro ato anticlimático também. Não tem uma mega batalha no final, sabe? Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu aqui.
Mas a gente vai vendo no Mulher Maravilha e ele vai... Cara, em momento algum ele parece que vai entregar alguma coisa grandiosa, assim, sabe? Eu não consegui sentir isso no filme. Para mim, em momento algum, ele foi chegando em algum momento que eu, sabe, agora eu quero ver o que vai desenrolar, o que vai acontecer, sabe? Porque para mim foi tudo tão confuso, o plano do Maxwell Lord de virar a Pedra dos Desejos, eu já achei meio esquisito, cara, porque, tipo, ele vai lá e concede desejos, sabe, cara? Então isso para mim já virou uma coisa meio estranha. E depois, e aquilo ali, que poder que vai vir daquilo ali, sabe, cara? Que grande vilão vai ser pra Mulher Maravilha, sabe? Teria que ser a Mulher Leopardo mesmo. E aí a Mulher Leopardo vai lá e é derrotada em menos de 5 minutos, sabe, cara? Então, tipo, sinceramente, daí chega naquele grande desfecho ali com o Maxwell Lord e o troço não vai também, não anda. Pô, daí a Mulher Maravilha fica jogada num canto lá, feito um saco de arroz jogado no canto. E aí, falo de saco de arroz, que arroz tá a peso de ouro, né? E ela tava vestida com aquela armadura dela, então por isso que eu citei saco de arroz. Ela ia ficar jogada naquele canto lá, cara, que nem um saco de arroz e falando. E com aquele cabelo de boneca que botaram nela, que ficou cara, não deu. E ela fica falando baixinho, né? Ela fica falando baixinho e, tipo assim, tu vê que tem uma barulheira, aquela luz descendo. Nossa, como é que ele tá ouvindo ela? Ele tá ouvindo ela, né? Talvez nem tivesse. Né? Vai saber. Eu discordo um pouco de que falta grandiosidade no filme, porque eu acho que o filme ele consegue ser bem grandioso, sim. Em alguns momentos, assim, em coisas pequenas, sabe? Acho que o que potencializa grandioso em coisas pequenas. Sim, faz um pouco de sentido. Faz um pouco de sentido. Eu acho que muito disso é por causa da trilha sonora do filme. Eu acho a trilha sonora desse filme muito, muito boa, cara. Eu acho ela muito boa. Eu acho que é por isso que dá essa sensação de grandeza, não pelo visual, mas pelo menos no som, sabe? Eu acho que é a melhor trilha sonora do Hans Zimmer desde, sei lá, a origem. Realmente a trilha, mas a trilha não fica na memória, cara. Não fica na memória. Pouco tempo depois eu já esqueci. Talvez ela tenha ajudado um pouco, mas tipo, agora eu fiquei pensativo. Se a trilha sonora ajudou a deixar o filme mais grandioso, então o filme é pior do que eu pensava, né, cara? Porque pra mim teve pouquíssimas coisas grandiosas no filme. Aquela sequência... Cara, não, sério. Aquela sequência na estrada em que ela salva as crianças ali, além de ser problemática por outros motivos, a sequência em si não faz sentido, cara. Uma, por quê? A estrada é gigantesca, é uma retona de 1 quilômetro, 2 quilômetros de reta pura. Daí aquelas crianças estão jogando bola no meio do nada, tá? Tipo, mas os carros estão vindo em silêncio, as crianças não olharam para trás nem sequer por um segundo, que elas poderiam enxergar aqueles carros vindo a 10 minutos de distância, elas poderiam ter enxergado aquele carro vindo. E aí, se não bastasse isso, cara, as crianças não olharam para trás em momento algum. Ok. Os carros vinham em silêncio, mas os carros não vinham em silêncio. Os carros vinham capotando, vinham explodindo, vinha míssil sendo jogado, sabe? Veio uma barulheira e aquelas crianças seguindo no meio da rua para ter aquela sequência que a Mulher Maravilha salva aquelas crianças ali numa cena feia, tá? Uma cena que eu achei uma falta de inspiração total, uma cena feia, e ainda ela pega as crianças e capota depois com as crianças, e bolota com as crianças no chão, as crianças se arrebentam tudo ali, né, cara? Que salvamento bem sem vergonha dela, no melhor estilo Homem-Aranha, ela não conseguiu salvar as crianças e ainda tem aquele desfecho feioso naquela cena, cara, que não faz sentido nenhum, cara. Que cena horrível, desnecessária aquela ali. Não, eu acho a cena bem ruim, assim. Só fazer um pequeno comentário, voltando ali na trilha sonora. Eu não acho a trilha sonora boa. Desculpa, JV, eu acho a trilha sonora é só o Hans Zimmer reciclando aquilo que ele havia criado no Batman vs Superman. Não achei nenhuma trilha que seja para esse filme, assim, que tu veja, bom, isso aqui é uma coisa nova. Porra, isso aqui é uma coisa que eu não tinha ouvido no filme anterior, nos filmes anteriores, né? É simplesmente reciclando os temas, né, incessantemente que ele havia criado no Batman vs Superman e no Mulher Maravilha. Isso é verdade. Isso do reciclar, a única que ficou na minha memória foram as reciclagens que ele fez, de trazer coisas que foram usadas. Isso foi a única coisa que me pegou na hora. Realmente foi isso aí. Agora que o Pedro falou, as únicas partes da trilha que me remeteram a alguma coisa foi o que foi reciclado já. E essa cena, Heather, vamos falar sobre a decisão repugnante de roteiro também. A cena em si é muito ruim. Eu me senti vendo aquela cena assistindo o Fênix Negra, sabe? O Fênix Negra, eu tive a sensação de que a ação não era real.
Então é tudo tão fake, é tudo tão, sabe, sem consequência, que eu não consegue se conectar com a cena, entendeu? Então parece só um monte de coisa acontecendo e tu não se conecta com aquilo. Eu senti isso nessa cena. E além disso, cara, tem a decisão que, na minha opinião, ela é uma hipocrisia gigantesca, que é de botar a Mulher Maravilha salvando as crianças muçulmanas ali no Egito, né, cara? Que pra mim é uma coisa que, assim, todo mundo sabe, ou deveria saber, os posicionamentos da Gal Gadot na relação Israel-Palestina. Ela é israelense e ela apoia constantemente os ataques feitos por Israel à Palestina. Nós não vamos nem entrar aqui no assunto se é certo ou não, né? Até porque, enfim, é uma coisa que vai muito além. Mas, cara, é muito contraditório ela apoiar golpes, apoiar ataques militares à Palestina e nesse filme botar ela salvando lá crianças muçulmanas, né? Assim como são as crianças da Palestina. Para mim, isso aí para mim foi uma gigantesca hipocrisia que foi adicionada, assim. E sinceramente, cara, me incomodou tremendamente no filme. Mas tanto que ela salva e salva mal, né? Então já dá de pra entender. Salva, mas aquelas crianças, cara, como é que aquelas crianças não se mataram, velho? Como é que elas não se machucaram? Tem uma hora que ela cai e rola assim com as crianças, meu Deus, matou. Não vão sobreviver essas crianças. Mas por isso ela salva, mas não muito, né? Não vamos salvar muito dessas crianças aí, porque nem vem ao caso. Sobre a hipocrisia da Gal Gadot, eu acho que tem a ver com o fato de Israel ser aliado do Egito. Eu acho que as relações são bem diplomáticas entre esses dois países e o problema ali é entre Israel e Palestina. O Egito só ajuda militarmente. E quando ela vai salvar aquelas crianças, ela acaba jogando o laço em um míssil. Acaba que esse míssil acabou indo para Gaza em algum momento. Deve ser um daqueles ataques que as crianças sofrem direto lá na faixa de Gaza. Mulher Maravilha direcionou o míssil para a faixa de Gaza. Inconsequente total, né, cara? Lançaram um míssil ali e, tipo, que se dane, né? Vamos salvar essas crianças aqui, as outras que morram, né, cara? Mas, enfim, é só um dos vários problemas que a gente tem nesse filme, né, cara? Que de inconsequência, de ponto sem nó, sabe? De começa e não termina as coisas, e isso para mim é bem ruim, cara. É bem ruim de não ter, sabe? Enfim, e como o Pedro falou, é um filme que não tem consequências em nada, assim, sabe, cara? Em nada. É uma maior catástrofe do mundo ali acontecendo, porque não foi nem... Porque, tipo, a gente vê várias coisas da DC, por exemplo, no Homem de Aço, lá, poxa, que inconsequente os caras, mas, tipo, eles destruíram uma cidade, sabe? Aqui foi questão global, foi mundial que aconteceu, e, enfim, né? Mas sabe, assim, consequência no filme me deixou muito chateado, assim. E voltando a um tema que a gente tinha abordado lá no começo, por que o Chris Pine não voltou como... Por que o Trevor não voltou como Trevor, né? Voltou no corpo de outra pessoa. Cara, naquele momento em que o irlandês fala pra moça do bar, eu quero que você morra, e ela morre, se vocês repararem, o JV que assistiu 2 vezes pode confirmar para nós, mas quando volta a câmera para aquele lugar ali e as pessoas estão renunciando aos seus desejos, a mulher ressuscita. Então, a pedra tem o poder de ressuscitar as pessoas. Então, só deixar essa pulga na orelha aí. Mas o assunto que eu queria abordar é... Mas eu acho que é só quando renuncia ao desejo, né? Que faz as pessoas ressuscitarem, no caso. Tanto que quando renunciam ao desejo... Quando renunciam ao desejo, os mísseis nucleares lá dos Estados Unidos, eles se dissolvem do nada. Sem consequência nenhuma. Tudo bem. Estão fazendo gostar menos desse filme. Tá vendo? Exatamente. E também porque é o seguinte, a mulher morreu 10 minutos atrás, né? O Steve Trevor morreu há 70 anos atrás. Talvez isso também tenha influenciado, né? Mas, cara, pra mim, falar especificamente sobre esse momento de todo mundo renunciar aos seus desejos. Cara, sério que em 2020 a gente vai acreditar que as pessoas vão ouvir uma heroína e tal, e vai todo mundo renunciar aos seus desejos de poder e tudo? Porque uma pessoa falou... Mas eu vi algumas pessoas argumentando no seguinte sentido, mas não foi todo mundo que renunciou. Não precisava todo mundo renunciar. Bastava o Maxwell Lord renunciar que dava tudo certo. Não sei o quê. Alguma coisa nesse sentido. Mas não é o que a edição do filme tenta contar pra gente. A edição do filme mostra várias pessoas renunciando aos seus desejos e a situação sendo revertida. Então, se a ideia era passar isso que as pessoas estão argumentando, desculpa, meu amigo, isso não tá no filme. O filme tenta mostrar pra gente que as pessoas todas renunciaram ao seu desejo. E a gente sabe, a gente vive numa pandemia, cara. As pessoas estão voltando às praias.
Desde quando que uma pessoa falava fazer... Mas Pedro Kobielski, eu quero contra-argumentar e dizer que isso sim é possível, meu amigo. Sim é possível, por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir pessoas desconhecidas para tomar decisões. Se chega o áudiozinho no WhatsApp lá dizendo assim, olha só, recebi uma informação quente aqui dizendo que o vírus é mentira. Vocês podem sair lambendo uma saneta na rua que não tem problema nenhum. Pum, é isso aí. É exatamente isso aí que eu acredito a partir de agora e é a partir disso que eu vou seguir minha vida. A partir desse áudio... uma madeira de piroca. A partir desse áudio desconhecido que eu ouvi aqui, eu vou seguir a minha vida a partir disso. Então, eu acho que tem sentido, Pedro Kobielski. Não, realmente, isso tem sentido. Um áudio de uma pessoa desconhecida. Então, realmente, nessa parte faz sentido. Mas, assim, eu entendo que ela é uma heroína que ela inspira pessoas, entende? Só que, assim, cara, motivar todas as pessoas do mundo que tiveram acesso à transmissão do Maxwell Lord a renunciar aos seus desejos é muito piegas, cara. Entendeu? Então, tem cenas em que isso acontece e é bacana. Vou citar, por exemplo, aqui o caso do Cavaleiro das Trevas, né, do Christopher Nolan, esse diretor que agora virou moda não gostar. Quem é descolado não gosta, né? Mas, enfim. E que o Batman, em que as pessoas decidem não apertar o gatilho. Os caras que eram os prisioneiros, eles decidem não apertar o gatilho e não explodir o navio. Então, essa cena, ela é bacana e é inspiradora, entendeu? Só que, cara, uma pessoa falando numa transmissão inspirar todo o mundo a renunciar aos seus desejos, só um pouquinho, cara. Então, por isso que eu falo, é uma fábula infantil ruim. É um filme da Xuxa. Tá entendendo? É isso que é o meu ponto com o filme. É extremamente bobo, extremamente tolo. Esse é o meu problema com esse filme. Tens razão, mas ainda defendo o lance de que as pessoas adoram seguir aí coisas que desconhecidos mandam elas fazerem, né? Como, tipo, a vacina faz mal, e aí tem gente que não vai tomar vacina porque recebeu o áudio de um desconhecido no WhatsApp aí. E eu acho que tem relevância isso aí. Mas dentro de uma história de super-herói, realmente é muito complicado, ainda mais que a Mulher Maravilha sequer uma heroína conhecida, né? Não era tipo, é uma heroína que todo mundo, sabe, todo mundo respeita, admira, é o Superman falando, porque o Superman é uma pessoa pública, né? É um herói público, vamos dizer assim, né? E a Mulher Maravilha anda sempre nas sombras, né? Não é essa questão que eu quis trazer, não dizer que o Superman é melhor que ela, mas a questão realmente de ser conhecido mundialmente. E aí ela não era, sabe? Ninguém sabe que é a Mulher Maravilha. E aí ela ir lá influenciar o mundo inteiro a renunciar a seus desejos é uma coisa que não faz sentido nenhum, né, cara? As pessoas egoístas, as pessoas que só pensam em si, principalmente, sabe? Só se nos anos 80 era diferente, né? Nenhum de nós aqui viveu nos anos 80. De repente, nos anos 80, as pessoas realmente pensavam mais no todo, né? Pensavam mais na paz mundial mesmo. E que eu não acredito muito que seja assim, né? Não imagino que seja assim. Eu tô lembrando aqui, parece que nos anos 80 todo mundo falava o mesmo idioma também, né? Todo mundo sabia inglês, né? Educação dos anos 80, né? Educação dos anos 80. Não é só a Mulher Maravilha, é o Maxwell Lord também. Ele fala para todo mundo e ele não muda o idioma de hora nenhuma. O Pedro Pascoal fala espanhol, podia ter pelo menos falado espanhol ali, né? Poderia. O Wagner Moura, que quase pegou o papel do Maxwell Lord também, falaria em português. E aí, será que o Wagner Moura teria ficado bem ali, cara? O Wagner Moura teria dado conta, mas será que ia acrescentar pro currículo dele? Ia ser uma coisa de se orgulhar, será? Pô, é um grande filme, acho que, né? o Wagner Moura nunca aceitaria esse papel, cara. Porque se tu for ver as entrevistas do Wagner Moura, tu vai ver que ele recusou vários papéis em Hollywood porque todos os papéis são estereótipos de latinos, entende? E esse filme, cara, em primeiro lugar, o papel dele é um vilãozinho, assim, genérico de super-herói. Acho que não combina com o Wagner Moura. E também é um latino e tal, que vai lá e engana as pessoas, né? É um latino que troca de nome e tal. Mas ele fez o Pablo Escobar, que é um latino que engana as pessoas. Mas é um personagem histórico, né? Diferente. Né? É um personagem complexo, que não é o Maxwell Lord, né? E é um personagem histórico. O Maxwell Lord é complexo, vocês estão errados. Desculpa, JB. Não é um flashback de 30 segundos que vai dar alguma dimensão ao personagem, desculpa. Eu acho, cara, eu queria ser ousado e queria dizer que o latino ficaria bem nesse papel de latino no filme. Eu acho que ele engana as pessoas. Eu acho que, né, vou jogar isso aí no ar. Cara, isso me lembra um antigo meme, um clássico, né, que fala que o Black Eyed Peas tem muita representatividade, né, porque tem
um negro, um latino e uma Ferg, né? Daí a pessoa vai e comenta embaixo, nossa, não sabia que o latino tava no Black Eyed Peas. Cara, o latino é o nosso patrimônio mundial e a gente deveria fazer uma campanha para projetar ele, né, para grandes filmes de Hollywood. Mas enfim, eu acho cara, que ele, se fosse ele fazendo a transmissão ali, eu acho que ele faria todo mundo dançar a festa no AP. Dançar com duro, né? Seria interessante. Dançar com duro. O latino Sem seria contar que o latino e demonstrou ter conhecimento de Hollywood, né, cara? Ao batizar o seu macaco de Macaco Elvis, fazendo referência ao filme Os 12 Macacos, né? Eu acho que filme que eu não vi, me desculpe. A gente menospreza vamos criar o latino. Vamos criar uma página no Facebook, o Latino Cinéfilo. Cara, boa. Vamos fazer. Boa. E talvez convidar o latino para participar do nosso próximo SalaCast. Ia ser muito interessante. Eu acredito que o latino tá topando meio que qualquer coisa atualmente. Mas enfim. Cara, a gente já conseguiu aí destrinchar bastante o filme. Botamos os nossos dramas e angústias. E também o João Vitor tentando falar bem do filme, miseravelmente falhando. Mas eu quero... Vocês me fizeram gostar bem menos desse filme. Pois é, cara. Vocês não valem nada, cara. Mas é aquilo, né, cara? Pensa antes de falar que tu vai ver que teus argumentos são ruins, cara. Pensa, reflete. Eu ainda bato na tecla que o arco da Diana é o mesmo do Peter Parker. Mas aí... Vou escrever um texto depois sobre isso. Antes de dormir poderia agora... até ter desenvolvido melhor esse argumento. A questão é que tu chegou e falou assim, ó, Mulher Maravilha 2 é igual Homem-Aranha 2. Aí, quando tu falou isso... Não, eu falei do arco da Diana. Não, tu falou isso depois. Entendeu? Eu tô dizendo, a propaganda que tu fez do teu argumento foi ruim, entende? Tentou chegar muito forte, tentou chegar rasgando aí, foi dissolvido, cara. Que triste. Se tu falasse isso primeiro, o arco da Diana é parecido com o arco do Peter Parker, eu ia contigo, entende? Eu ia contigo. A questão é que tu chegou mal, assim. Faltou a apresentação, cara. Faltou a apresentação boa. Né? Mas enfim, cara. Não sei mexer com PowerPoint. Mas assim, desculpa, cara, foi muito ruim. A gente já falou bastante sobre o filme e agora eu quero saber que pontas, que arestas ele deixa aí para uma sequência, né? Para Mulher Maravilha 3, que já foi confirmado. E aí eu quero saber o que pode levar. Para que ano nós vamos com Mulher Maravilha? Será que vai se passar no presente? Será que vai se passar no passado? Será que vai se passar? Acho que vai ser. E aí, cara, será que teremos Steve Trevor de volta? O que Pedro Kobielski acha sobre isso, cara? Cara, eu espero duas coisas, assim, desse Mulher Maravilha 3, né? A primeira coisa é trazer pelo menos um roteirista que tenha trabalhos melhores, que tenha um currículo melhor para trabalhar em cima dessa história. Né? Em primeiro lugar é isso. Né? Porque a Patty Jenkins me parece ser uma boa contadora de histórias, né? Mas não me parece uma boa criadora de histórias. Né? O papel maior dela ao escrever... a participação maior dela no roteiro deste filme, para mim, comprova isso. Em segundo lugar, o filme tem que se passar no presente, cara. Sério, isso aí é só trazer filmes da Mulher Maravilha que se passam no passado, é só para se complicar, é só para gerar coisas que vão gerar problemas na cronologia. Então, para quê? Bota no presente e aí deu, depois vai resolvendo, entende? Em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, cara, sem Steve Trevor, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Chega. Nesse filme já foi bem problemático isso. E, cara, se eu não me engano, tem rumores aí, inclusive de alguns sites, né, respeitáveis, de que o Chris Pine vai voltar pra Mulher Maravilha 3. Não! Então, cara... Tô cansado de ver aquele botox dele, cara. São coisas que me preocupam, cara. Me preocupam muito, assim, sabe? Então eu confio na Patty Jenkins como contadora de histórias, mas não como criadora de histórias. Entende? Então eu espero que Mulher Maravilha 3 se passe no presente, não tenha Steve Trevor e que, enfim, seja melhor, cara. Porque eu acho que tem condições para isso. Pois é, cara. Uma coisa que tá me deixando meio com medo aí é que ela também, além do Mulher Maravilha, né? Ela vai comandar aí um novo filme de Star Wars, né? E no meio disso tudo, ela vai fazer alguma outra coisa também que eu já me esqueci, cara. Cleópatra, com a Gal Gadot também, que já é problemático também, né? A gente já arrancou problemático. E aí a gente tem uma série de problemas aí, cara. Mas eu tenho um pouco de medo, cara. Se ela teve uma atenção de 100% para esse Mulher Maravilha aí, para esse 2, imagina ela dividindo o tempo dela em 3, né, cara? Para 3 produções, grandes produções. E, enfim, eu não sei... Porque esse formato de trazer filmes, encaixar filmes no passado, em brechas, né? Isso é muito recorrente em Star Wars, né? Que é agora para onde ela está indo.
E aí, tipo, o Star Wars a gente tem uma linha do tempo ali de, sabe, de 200 anos e os caras vão preenchendo só ali dentro, né? Eles não vão saindo para fora. Então, tipo, cada vez eles vão enchendo mais aquilo ali só. Não é 200 anos, com certeza, mas eu botei 200 anos aí como exemplo só. Tá? É muito mais que 200 anos. Hã? É muito mais que 200 anos. Cara. Mas enfim, eu botei 200 só né, Não, acho que não é muito, cara. É desde o nascimento do Anakin até a morte até o final do Luke lá, até o final de Ascensão Skywalker. Então é meio não é 200 anos. Não é. Se fosse considerar, por exemplo, a linha do tempo dos quadrinhos da Dark Horse, antes da Disney, aí sim, porque daí os quadrinhos da Dark Horse foram para 4.000 anos antes da Batalha de Yavin. Mas vai ter aquela série The Acolyte, né? Que vai mostrar a ascensão do lado negro da força. E vai para alguns séculos antes. Isso é outro podcast, né? Mas assim, cara, eu quero saber aí, João, o que tu acha que pode acontecer no Mulher Maravilha 3, meu amigo? Cara, só voltando aí você falou de Cleópatra, né? Imagina que o Chris Pine entra no elenco do filme também, e aí ele é o Marco Antônio. E aí vai ter mais um romance entre Gal Gadot e o Chris Pine no cinema. Eu tô cansado disso já. E eu vou duvidar. Eu não quero ver isso mais, não. Eu acho que a Patty Jenkins também shippou esse casal. Pode ser. Talvez ela tenha criado esse chip. É verdade. Mas o que tu acha, João Vitor, de Mulher Maravilha 3? Tu acha que deixou a Mulher Maravilha 84 aqui, que deixou pra frente? Cara, eu acho... O que eu quero ver, eu gostaria de ver uma adaptação daquela HQ Iqueteia, que é uma das melhores HQs, uma das melhores histórias da Mulher Maravilha nos quadrinhos, que foi escrita pelo Greg Rucka. E, cara, já que estão precisando de um roteirista, chama o Greg Rucka para escrever. Não acho que vai ter. Essa HQ ela tem o Batman, né? Como personagem central ali. Mas eu acho que não vai ter Batman. E mas tem na DC é Batman, cara. Pode escolher o Batman que tu quer pegar e botar lá. Pois é, agora que a DC tá indo pra essa vibe, já vai ter mais de uma versão dos mesmos personagens no cinema, eu acho que de repente pode ter o Batman do Ben Affleck ali em Iqueteia. Eu gosto. Se for Iqueteia, já pensou? Eu gosto. Mas enfim, eu gostaria dessa adaptação. Pode falar, Pedro. Desculpa, mas é que assim, eu acho que essa HQ é sensacional, é maravilhosa, né? Eu acho o roteiro do Greg Rucka, que inclusive, né, se não me engano, ele foi um dos roteiristas do filme Old Guard, né, baseado no quadrinho dele, e aí participou do roteiro. Então, pode ser, quem sabe, né? Pra mim foi o melhor roteirista que já trabalhou com a Mulher Maravilha, ou melhor, né? Não foi o George Pérez? Eu gosto bastante de George Pérez, mas acho que o Greg Rucka foi além, né? Eu acho que o Greg Rucka foi além. E também eu gosto muito da Gayle Simone, né? Que é uma autora que trabalhou com a Mulher Maravilha há muitos anos, que é a minha preferida. Mas, cara, eu acho uma história meio difícil de levar pro cinema, assim, sabe? Porque, em primeiro lugar, é uma história que... É pesada a história. Ela é pesada, né? E ela tem, assim, uma moralidade bem dúbia, né? Porque ela é um confronto de moral entre a Mulher Maravilha e o Batman. E eu acho que a Patty Jenkins não tá interessada nisso, assim. Se a gente for ver os dois primeiros filmes, são filmes de, o poder do amor, poder da verdade, coisas bem genéricas, assim, né? E essa HQ não. Entraria no poder da justiça, no caso, né? Ela vai com uns tons de cinza, assim, né? Discutindo moralidade, que eu acho que não é muito o que a Patty Jenkins está interessada. Então, acho que seria um outro tipo de história. E eu também queria fazer um pedido para Hollywood, de uma forma geral. Desculpa fazer esse parêntese, tá? Mas fazer esse pedido para Hollywood, tá? Gente, esqueçam os anos 80. Chega. Tá bom já. Eu entendi que vocês gostam dos anos 80. Tá bom. Sério, cara. Tá cada vez mais injustificável os anos 80, cara. Sabe? Algumas coisas são legais. Stranger Things é legal, sabe? E tal. Os filmes do It, eu fizeram sucesso e tal. O primeiro é legal. Mas, cara, tá bom já. Deu. Chega. Ninguém aguenta mais, cara. Eu acho que é por isso que aquelas Cobra Kai funciona tão bem, cara. Tipo, tem um revival dos anos 80 ali, só que nos dias de hoje. Eu acho que funciona muito bem. Eu acho que pra a Mulher Maravilha 3 funcionar, não pode ser nos anos 80, nem nenhuma outra época. Tem que ser a Mulher Maravilha tem que lutar karatê no 3, e aí fica show de bola. Fechou aí, a gente mata a Mulher Maravilha 3. Assim. Diana versus Crazy, quero ver. Maravilha, cara, maravilha. O pessoal brigando, dando chute aí, coisa maravilhosa. E a gente sai nessa... Vamos encerrar esse podcast nessa vibe aí, pensando como é que vai ser. Chaco. Maravilha, cara, maravilha. A gente já sai aí encerrando esse podcast nessa vibe, imaginando Mulher Maravilha 3 lutando karatê
que vai ser show de bola. E aí, eu já estou imaginando isso aí. Vamos mandar esse podcast para a Patty Jenkins e avaliar o que ela acha dessa escolha aí. E, é uma boa bueno, ideia. gente, foi um prazer conversar sobre Mulher Maravilha 1984 com vocês. E agora, rapidamente, eu quero que cada um de vocês dê uma sugestão aí, uma dica para os nossos ouvintes até o próximo podcast aí, para eles irem assistindo, ou lendo, ou vendo aí até lá. Rapidamente, João Vitor, qual é a tua dica? Cara, eu vou indicar um podcast que eu comecei hoje. Deixa eu só lembrar o nome dele aqui. Mas é um podcast bem legal, que uma moça, ela faz tipo um saque, um serviço de atendimento ao consumidor, e ela pega alguns posts do Reddit, estou só lembrando o nome aqui, Fale com a Gerência, que chama. É um podcast bem interessante, assim, você dá altas risadas vendo os casos que tem lá de gente reclamando, e essa é a minha indicação. Fale com a Gerência, você encontra lá no Spotify, em qualquer outra plataforma de podcast. Show de bola. Pedro Kobielski, tua dica? Cara, eu vou dar duas dicas rapidinho aqui. A primeira é um quadrinho que está sendo sensacional nas bancas, que é o X-Men, né, que está trazendo essa fase nova do Jonathan Hickman, né? Pra quem não sabe, os X-Men ficaram muito tempo longe dos quadrinhos, né, por conta de problemas da Disney da Marvel com a Fox e tal. E os X-Men ficaram um pouco de lado nos quadrinhos. Então, eles voltaram, assim, forte com o Jonathan Hickman, e aí traz um quadrinho de ficção científica sensacional, com várias ideias interessantes de ficção científica. Mergulhou a fundo, assim, nesse passado dos X-Men, sabe? E outra coisa que eu legal. queria... E tá saindo nas bancas aí, tá bem bacana, tá? E tem variedade, tem vários grupos fazendo várias coisas, tá bem bacana. E a outra coisa eu tô jogando viciadamente a saga Devil May Cry, de PS2. É um jogo sensacional, e eu tenho a tese de que o maior prequel da história é Devil May Cry 3. E um dia eu vou explicitar essa tese aí. Show de bola. Cara, para encerrar aqui, eu quero dar uma dica muito massa que eu comecei a descobrir essa semana e fiquei muito empolgado, que é Star Trek, a série clássica, cara, que tá as 3 temporadas disponíveis na Netflix. Né? Tenta assistir a série com o olhar dos anos 60, cara, e é sensacional. Estou viciado e não consigo parar de assistir Star Trek, a série clássica. Inclusive, estou encerrando esse SalaCast aqui já para ir assistir ali um pouquinho mais de Star Trek. E é sensacional, vale muito a pena mesmo. É muito boa e está ali no Netflix disponível para quem quiser assistir. Bueno, esse foi o SalaCast especial aí de Mulher Maravilha 1984. Siga a gente aí nas plataformas de streaming, fica acompanhando aí o nosso podcast, dissemina ele aí para os amigos, para quem não gostou de Mulher Maravilha, para quem gostou também, e até o próximo SalaCast. Tchau!